acaba de sair, saiu ontem, hein? Tá quentinho, saiu agora, tá quentinho o artigo, como a gente dizia no passado. Tarifas em fúria, tá? Artigo, então, da Denise e do Gilberto Maringoni, aqui no caso, publicado ontem, saiu tanto lá no Luiz Nassif, quanto na Terra Redonda. Estou botando aqui o artigo dos dois, nesse instante já colocando no chat, se você quiser ler, vale a pena ler o artigo da dupla sensacional, Denise e Maringoni. Maringoni e Denise, como diz a Lloyd aqui, o gato e a gata são os nossos articulistas, nossos convidados. Muito bem-vindo. Muito bem-vinda a gata, primeiro. Oi, Denise, tudo bem? Oi, Mauro, bom dia. Bom dia a todos que estão aqui com a gente. É um prazer, Mauro, voltar aqui. Vamos embora, vamos conversar. E o gato, a gata e o gato, Gilberto Maringoni. Mauro, tudo bem? Bom dia, Denise, bom dia, Mauro. Eu gostei mais da definição de moleque chato. Não tanto pelo chato, tudo bem, mas aos 67 anos, você ser chamado de moleque, eu achei seu elogio. Quando você é moleque, eu penso, não, você me chamou de moleque e tal. Aos 67, chamado de moleque, legal, gostei dessa. Legal. Estamos aceitando qualquer elogio aqui, viu? É isso aí. Bom, seguinte, nós vamos falar do artigo. É óbvio que vamos falar do artigo, mas não dá para começar pelo artigo, né? Eu queria ouvi-lo sobre dois temas, né? Essa ação do governo nazi-sionista contra a flotilha, o sequestro, né, de pelo menos 200 ativistas da flotilha, aparentemente, porque como é sequestro a gente não sabe muito bem, né? Mas aparentemente sequestrados e levados para Israel, não há notícia disso ainda. E vamos falar também da aprovação do imposto de renda. No caso da turma, do sequestro, vale a pena falar também sobre a reação do governo Lula, né? E talvez cotejar com a reação do governo Petro, por exemplo. Manifestações na Europa toda. Eu listei, gente, teve manifestação na Itália, já mostrei aqui, Roma, Turim, Gênova, Milão, Florença, Pisa, Livorno e Pistoia. A Itália está em greve geral hoje. Teve em Berlim, em Paris e outras cidades francesas, em Istambul, em Barcelona, em Madrid, em Bruxelas, em Atenas, em Buenos Aires, em Bogotá, em Tunis, em Tanger e Rabat, no Marrocos. Muito impressionante. Hoje tem várias manifestações marcadas, sobretudo para universidades aqui no Brasil. Denise, fala sobre essa questão, né, do ataque à flotilha e também, se puder, da posição do governo brasileiro. Mauro, esse ataque à flotilha é mais uma demonstração do que é o governo de Israel, né? Fica cada vez mais claro para a humanidade inteira que eles têm uma prática brutal, né, uma prática social brutal, uma prática política que tenta aí eliminar um povo inteiro, e essa reação à flotilha, assim, não importa o que o resto do planeta pense a respeito, nós vamos lá, vamos atacar, vamos sequestrar, e, quer dizer, um conjunto de jovens, né, de pessoas que estão tentando fazer aquilo que os outros países não têm coragem de fazer, que é enfrentar Israel, e são tratados dessa forma desumana, dessa forma absolutamente calhorda, né, que está sendo tratado, e o governo brasileiro, com 17 membros dentro dessa flotilha, não faz nada. Quer dizer, um momento em que a população vai às ruas, se mostra solidária com o governo, né, se mostra solidária com o discurso da soberania nacional, tem 17 brasileiros lá dentro que não estão sendo defendidos, né? Todos nós sentimos isso como se fôssemos da família da gente, né? E o governo brasileiro trata isso com uma indiferença surpreendente, provavelmente, né, porque vai haver muito em breve uma reunião com o presidente Trump ou com alguém da equipe dele em que se vai discutir tarifas, e o governo não está querendo se atritar com o governo americano nesse instante. Então está usando de uma conveniência aí, política para ignorar um fato, né, Mauro, que é absolutamente
que joga a humanidade ao chão, que é esse genocídio. Né? Nós não temos mais padrões morais, né, onde se firmar com referência a isso, porque os países não reagem. Está todo mundo assistindo sem reagir, as reações não bloqueiam Israel, não param Israel. Né? E, assim, eu fico absolutamente chocada. Ontem eu chorei quando eu vi o ataque da flotilha, porque é o último recurso que resta. Né? É o último recurso. E o Petro está sendo a grande liderança na América Latina, que está tendo alguma reação digna, né? Que expulsou lá toda os diplomatas, etc., o pessoal que faz parte do corpo de Israel que está lá na Colômbia. E é a única reação digna, realmente, na América Latina que a gente assiste até aqui. O que é decepcionante, né, Mauro? É muito decepcionante, é frustrante. Eu te confesso, sou uma brasileira frustrada com relação à inoperância do nosso país nesse caso do genocídio de Gaza. Não, é chocante. Deixa eu dar algumas mais informações aqui, antes de passar a palavra para você, algumas atualizações. Bom, o André Aico presenteou com 20 assinaturas do canal. Valeu. A Raeli Castro chega como nova membra. Só uma atualização é o seguinte, e aí, Maria... Denise, melhorou, obrigado. Eu ia pedir para você fazer isso, que bom. Essa mudança aí no celular ajuda, na posição do celular, ajuda bastante. Então, deixa eu dar aqui as seguintes informações. Maringoni, aí já te passo. Primeiro, a gente tem o barco, a gente vem acompanhando um barco que aparentemente estaria chegando, à beira de chegar lá em Gaza, que é o Mykonos, tá? Mas parece que não é bem assim. Acaba de sair, coisa de meia hora atrás, uma informação da Global Summit Flotilha, dizendo assim, atualização sobre o Mykonos, tá? A Global Summit Flotilha não pode confirmar seu status, né? O rastreador o mostra em águas de Gaza, mas a sua rota é incomum. Os moradores locais não conseguem vê-lo e não está claro se os participantes ainda estão a bordo. A gente mostrou pelo rastreador que ele está parado, né, já há um tempinho. O navio transporta ativistas do Brasil, então tem mais brasileiro aí, né, então além dos 10, são 17, né, 10 a gente já sabe que foram sequestrados. Turquia, Holanda, Noruega, Estados Unidos e Espanha, esperamos que todos estejam bem. Então essa é a situação. Maringoni me mandou agora a manchete do El País sobre a flotilha. Nós mostramos aqui mais cedo, o tema da flotilha é manchete no Corriere della Sera, é manchete na Sputnik, é manchete no... onde mais? No The Guardian, tá? É manchete numa série de jornais do mundo, mas é praticamente ignorado tanto pela mídia liberal, que simplesmente não está em nenhuma dos portais, e mesmo pela mídia progressista, que já relegou o tema da flotilha a uma posição de destaque praticamente nenhum. Então, Maringoni, quero te ouvir sobre isso também, mas quero te ouvir sobre a posição do governo brasileiro e sobre a situação da flotilha. Bom, Mauro, bom dia de novo a todo mundo. Eu te mandei um segundo jornal, que é a capa do site do jornal israelense Haaretz. O Haaretz é um jornal progressista israelense. A segunda manchete hoje é a flotilha. Um jornal israelense, vamos sublinhar, israelense. Então é uma vergonha a mídia brasileira. Mauro, você trabalhou na Folha de São Paulo durante vários anos, eu trabalhei no Estadão. A gente sabe que a mídia só piora dos anos 80, 90 para cá. Então, a flotilha representa... Tá aí, a segunda manchete, logo embaixo da foto. A manchete é um caso de violência na Inglaterra, caso sério,
Mas a flotilha, ela desmonta qualquer argumento israelense. A flotilha é aquilo, a gente poderia chamar internacionalmente, esse termo tem sido muito usado, o soft power contra o sionismo. A gente está acostumado a ver notas de repúdio, o Petro rompe relações com Israel, a Bolívia rompe relações, Venezuela rompe relações, outros países rompem relações, são feitas críticas ácidas no mundo inteiro, tem passeatas de protesto no mundo inteiro, mas a flotilha sai do esquadro, porque a flotilha ela está levando suprimentos, alimentos, remédios, enfim, ela vai prestar ajuda humanitária. É indefensável, é inatacável o gesto da flotilha. Ela não está armada, ela não é uma frota militar de qualquer tipo, não, ela é uma frota de civis do mundo inteiro, de organizações de solidariedade e tal, que busca entrar numa zona colonial de dominação de um país, aliás, de dois países, dos Estados Unidos e de Israel. Então, isso desmonta o sistema de propaganda de Israel, desmonta o sistema de propaganda dos Estados Unidos e desmonta o tom belicista que Israel imprime às suas relações internacionais. Por isso eles ficam desarvorados. E ela acaba tendo uma repercussão, mesmo que a imprensa brasileira não noticie, mesmo que o governo brasileiro não dê peso, ela é assim... A gente teve a flotilha que tinha 3 ou 4 barcos no início de agosto, e essa agora tem mais de 40. Ou seja, ela atingiu um objetivo tremendo, que é de denunciar o regime colonial de Israel. O objetivo dela, claro que é levar alimentos para Gaza, claro que é levar suprimentos e tal, mas o objetivo principal de denúncia global foi atingido assim, no coração de Israel. E isso acontece no meio dessa negociação que o Donald Trump busca fazer, essa negociação colonial, desse acordo de paz, que é um acordo lesivo à soberania palestina, que é um acordo lesivo à resistência palestina, cuja vanguarda é o Hamas, é lesivo a qualquer soberania popular no início do século XXI. Eles estão regredindo, você bem colocou antes aqui, a uma situação de 1920, quando você tinha o protetorado britânico, quando toda aquela região da Palestina era uma semicolônia britânica. O que o Trump fez essa semana? Eles fizeram um esforço diplomático para conseguir apoio no entorno de Israel, em países não só europeus, que esses apoiam, que são países coloniais, mas eles conseguiram apoio para esse tratado, para esse acordo de paz lesivo à soberania palestina. Eles conseguiram dos Emirados Árabes, do Paquistão, do Egito, da Turquia, do Catar e da Indonésia, de início. Esse esforço é para intimidar, para colocar o Hamas contra a parede, para colocar a Palestina na defensiva. E, olha, é muito indicativo que o governo que eles queiram instalar lá tenha na sua composição, é um governo internacional, capitaneado pelo Tony Blair, que esse governo tenha a autoridade palestina envolvida nisso. Seguramente a autoridade palestina está nessa negociação. Aliás, o discurso do Mohamed Abbas na ONU, na Assembleia Geral da ONU, agradecendo aos Estados Unidos, dizendo que, acusando o Hamas de representar a população palestina, é toda uma articulação que envolve o entorno de Gaza, o entorno geopolítico de Gaza. Quando eu digo entorno geopolítico, eu estou pegando o Paquistão, que não é um entorno geográfico. Tal. E isso é para fazer uma frente para colocar o Hamas contra a parede. Qual é a grande questão colocada aí, e esse acordo é uma armadilha? Eu fico pensando nos habitantes de Gaza, como é que eles estão vendo essa articulação. Tudo, imagino eu, que um morador de Gaza, que um cidadão de Gaza queira, um cidadão, eu estou elevando eles a uma condição que Israel não lhes permite, é a paz. Então, o apelo da paz, em qualquer situação, é melhor pararem as bombas, é melhor pararem os assassinatos, é melhor chegar alguma comida, mesmo que mínima, nessa situação. Então, é muito difícil. Os Estados Unidos fizeram uma situação muito difícil para o Hamas, para a resistência palestina. É uma ofensiva diplomática muito grande. E eu acho, aí é pura intuição minha, que essa declaração do Mauro Vieira
está nesse universo. Eu não vou criar atrito, não é com Israel, é com o governo Trump, no momento vésperas de uma negociação do Lula com o Trump, não sei quando vai ocorrer, se vai ocorrer, mas vamos diminuir as áreas de atrito com os Estados Unidos e vamos nos somar a eles em qualquer situação. Isso me parece que é isso que está acontecendo. Daí o mutismo, o alheamento do Brasil diante da flotilha. Embora o presidente Lula já não tenha falado da pequena flotilha é uma redundância, flotilha já é um diminutivo, em agosto, mas essa nota do Itamaraty, que ela pisa ela protesta, mas você falou numa lista aqui que pelo menos eles não usam o verbo que o Itamaraty mais gosta, que é instar, né? Instar é um verbo pouquíssimo usado, não quer dizer assim, eu exijo que sejam libertados, o Brasil denuncia firmemente, o Brasil romperá. Não, eu insto. Mauro, eu sugiro, exatamente. Mauro, deixa eu dar um palpite no seu programa. É como eu instei você a chamar um ou outro convidado aqui no programa. Então, é uma linguagem toda cuidadosa, pisando. É positivo que tenha saído a nota, mas ela é muito insuficiente diante do risco de vida que 17 brasileiros e centenas, eu não sei quantas pessoas estão lá, estão passando nesse momento. E não é à toa que a imprensa brasileira também não noticia. Eu sou totalmente adepto à teoria da conspiração. Eu penso nisso o dia inteiro. Eu lembro que o Celso Amorim tem uma frase muito espirituosa a respeito. Há alguns anos ele repetia muito essa frase. Eu estou muito velho para não acreditar em teoria da conspiração. Primeiro acredito nelas, depois eu vou ver o que está acontecendo. Então, é bem possível que haja essa articulação, que às vezes não é nenhuma articulação, como no caso do governo brasileiro, que o Trump ligou para o Mauro Vieira, para o Lula, ou também o Marco Rubio ligou para o Mauro Vieira, enfim. Não, é o seguinte, é uma adesão, eu vou reduzir a área de atrito, não vou criar problema e vamos passar o pano. Do momento, a minha leitura é essa, eu ajo em função dessa leitura que eu faço do momento. E aí eu faço coro com a Denise. Eu ontem fiquei impactado com a notícia da apreensão da flotilha. Fiquei com um grau de revolta, de raiva e tal. E o governo não quer criar marola no momento que ele teve uma expressiva vitória ontem, que a gente até pode falar daqui a pouco. Agora, esse projeto Trump-Netanyahu, o pessoal, os petistas estão me atacando, né, os ultrapetistas, né, não a base, os camaradas petistas de esquerda, não. Dizendo, não, mas o plano não é Trump-Netanyahu. Como o plano não é Trump-Netanyahu? O plano foi anunciado numa coletiva dos dois em Washington, juntos. É um plano, tem uma convergência macabra, né? É um plano de estabelecer um protetorado na Palestina 105 anos depois do protetorado britânico, e ainda eles chamam um dos líderes do PT britânico, né, do Partido Trabalhista Britânico, Tony Blair. Você está sendo maldoso a falar do PT britânico. Não estou sendo maldoso. O Partido Trabalhista Britânico é um partido irmão do PT aqui. Inclusive, tem camaradas, tem companheiros do PT que dizem, não, essa coisa de querer sair do PT não dá, veja lá. Na Inglaterra, foram sair do Partido Trabalhista Britânico, olha o que deu, e fazem a defesa do Partido Trabalhista Britânico como homólogo do PT. Então, não é maldade, não, é constatação. Então, inclusive, é curioso, né, interessante que alguém do Partido Trabalhista Britânico, Tony Blair, que é um criminoso de guerra, será um dos membros da direção do protetorado, né? É uma ironia amarga, né? Macabra, efetivamente, em relação ao protetorado de 1920. Né? Não, o Tony Blair já está envolvido em associação com as Big Techs. Ele é testa dele, tem uma empresa que agrega as Big Techs no mundo, ele faz a política... É Oracle, né? Ele é garoto propaganda da Oracle. Isso, do Oracle, isso, exatamente. Então, ele é impressionante essa porta giratória dos cargos públicos assim, de destaque. Ele foi primeiro-ministro durante uma década quase. O sujeito sai de lá e vai para um grande banco, para o sistema financeiro, para as big techs e tal, que não é característica só do Brasil, como, por exemplo, Roberto Campos Neto, que saiu do Banco Central e foi para o Nubank. Né? Isso é mundial. É uma vergonha. Global, imagina.
Já tem a vaga garantida de todos eles, né? Haddad, Galípolo, tal, tá, todo. Denise, eu fiquei muito emocionado. Olha, eu fiquei muito emocionado ontem, né? De ver que finalmente o projeto do presidente Lula de pacificação nacional, de conciliação, de união nacional, de fim da luta de classes, chegou ao seu ponto culminante. Aprovaram a reforma do imposto de renda, a isenção de quem ganha até 5 mil, por consenso, não teve um voto contra, essa coisa bonita, né? O PL com o PT, com o PC do B, com o PSOL, não, acabou a luta de classe do país, estamos juntos, finalmente, o Brasil é um só. Como é que você viu essa votação ontem à noite? Mauro, é uma confirmação de todas as teses políticas que você tem levantado aqui, né, de que quando a mobilização popular vem, as pautas que são consideradas pautas que não têm correlação política pelo PT para serem aprovadas, elas passam, né? Então, depois daquelas mobilizações todas que aconteceram naquele domingo fantástico no Rio de Janeiro, São Paulo, em várias capitais, em várias cidades do Brasil, em que a população mostrou uma completa solidariedade, né, com as pautas mais progressistas do país na direção de não ter anistia, de não ter perdão para os bandidos, né, que estão no Congresso, etc. Então, isso tudo reuniu a população, está tendo seus efeitos, que estão se propagando até agora. O governo aproveitou para passar essa política do salário mínimo, podia passar agora o arcabouço, né, uma mudança total na política fiscal, que eu acho que passava. Se o governo for um mobilizador, né, se ele chamar os seus sindicatos, a sua central sindical, e tentar fazer a população compreender o que significa cada uma dessas medidas, e mobilizar, ele consegue passar, Mauro. Ele consegue intimidar o Congresso e passar as pautas que realmente são populares, não é? As universidades estão jogadas às traças, certo? A política de salário mínimo que o governo instituiu poderia ser revertida. Você tem uma série de políticas, a questão da taxa de juros, por que nós não enfrentamos isso? Essa taxa de juros exacerbadamente elevada, né? Por que a população não é convocada para se manifestar contra isso, para pressionar o Banco Central? Essa é a grande questão, quer dizer, é porque há um limite político, né, nessa estratégia do PT. Já mobilizou, vai conseguir uma pautinha ou outra ali que vai dar força para a eleição de 2026 e está tudo certo, né? Não vai mais ter mobilização, as mobilizações são perigosas, ninguém sabe até onde elas vão dar, pode acabar com os esquemas políticos aí, né, dessa frente que une a elite financeira, o agronegócio, né? A gente está muito bem aqui no poder, vamos passar algumas coisas minimalistas aí, né, e vamos em frente. Mauro, eu sou daquelas economistas do hardcore que acha que o importante é o gasto e não o tributo. Claro que o tributo é importante para reduzir as desigualdades sociais, para aliviar, criar melhores condições de poder de compra, mas isso não muda estruturalmente a economia brasileira. Isso não traz mudanças estruturais. Nós vamos continuar mergulhados na reprimarização da economia, né, porque não há, de fato, um planejamento para reindustrializar o país. Isso exigiria enormes blocos de investimentos estatais, né? Então, pelo lado do gasto, tem um serviço enorme a ser feito, né? Investimento em tecnologia, pesquisa, educação, né? Investimentos em infraestrutura, no sistema elétrico, investimentos, enfim, no sistema de transporte do país inteiro. Essa questão exige uma política fiscal de gastos públicos elevadíssimos que fique intocada, né? Ok, é muito bom passar a pauta do imposto de renda, é excelente, né? Mas não vai mudar estruturalmente o país, né? Nós vamos continuar nessa mesma batida, uma plataforma de financiarização com essas taxas de juros elevadíssimas, né? E esse estímulo enorme que o governo está dando, aproveitando a questão das tarifas para aprofundar o nosso processo de reprimarização, estimulando que o agro seja o carro-chefe nesse momento em que a economia está entrando em desaceleração, né? A agro e o setor de serviços, certo? Então, quer dizer, tudo bem, vamos comemorar, passou a isenção do imposto de renda, isso vai dar um alívio muito grande, mas não vai mudar nada, Mauro, estruturalmente para o país, né?
Porque não muda a política de gasto. Denise, não como é que muda a você política de avalia? arcabouço fiscal. Porque o governo e o Lira recusaram-se a aprovar a política, que não tem que fazer isso, grande estudo nenhum, né? É apenas aprovar a política de reajuste da tabela de imposto de renda pela inflação todo ano. E pronto, né? Transformar isso numa política de Estado. Recusaram-se a isto. Sem a correção da tabela de imposto de renda, esta vantagem rapidamente vai desaparecer, né? Vai, claro que vai desaparecer, porque isso aí vai ficar defasado e vai começar de novo a alíquota efetiva a subir. A alíquota efetiva do imposto de renda vai subir. Então, quer dizer, é uma no prego, outra na ferradura, né, Maura? É uma coisa mais assim, é um show midiático, né, um show para as eleições de 2026, que se não for colocada as devidas peças ali, rapidamente isso pode ser revertido. Coisa de 2, 3 anos já começam os efeitos ruins a acontecer. Não é? E o que está também muito ruim é essa parte da compensação. Né? Como é que se vai compensar, já que a lei de responsabilidade fiscal exige que esses 25 bilhões aí que vão deixar de ser arrecadados sejam compensados com outra forma de tributação. Isso também está um grande debate, né? Essa alíquota minimalíssima de 10% sobre os mais ricos, né? A alíquota efetiva dela também é muito baixa, né? E aí você tem todo o imposto de renda que desonera nas faixas de renda mais baixa, mas não consegue ser progressivo nas faixas de renda mais altas. Perfeito. Então, é uma situação muito capenga, é uma solução muito inadequada, muito limitada para o grande problema que tenta resolver aí de concentração de renda, né? Então, assim, além de não mudar estruturalmente o carro-chefe condutor da nossa política macroeconômica, é uma política de médio prazo, curto, médio prazo apenas. Sim. Maringoni, antes de falar de imposto de renda, eu vou te pedir para falar, ter uma pegada um pouquinho mais política, só registrar aqui a Verônica Nascimento, brasileiros arriscando as vidas para chamar a atenção para o genocídio em Gaza e a sanção de gogó do governo brasileiro operando em alta. Maringa Gentil, acho que você foi muito gentil, Maringoni é gentil, sempre. Hugo Alejandro tem uma pergunta aqui, Maringoni. Então, queria que se você puder responder rapidamente, e aí quero te ouvir sobre o imposto de renda na sequência, te faço uma pergunta depois. O que, do ponto de vista econômico, na visão dos convidados, sustenta ainda as relações entre Brasil e Israel? Bom, eu não sou um especialista nas relações Brasil e Israel, mas eu conheço um pouco isso. Você tem uma presença muito forte do sionismo no Brasil, no sistema financeiro, no Banco Safra, você tem isso muito forte. Você tem nos meios de comunicação, a Globo é praticamente um porta-voz do Departamento de Comunicação aí do governo de Israel, e existem acordos feitos das Forças Armadas de compra de equipamento em Israel, principalmente armamentos leves, das Forças Armadas, das Forças de Segurança, polícias militares, inclusive de estados governados pelo PT, Bahia, Paraíba, eu não sei se o Rio Grande do Norte também, mas quase todos os governos compram equipamentos leves, equipamento de espionagem, de inteligência, de escuta, e há acordos feitos com Israel. Há pouco mais de um ano foi cancelada a compra de veículos blindados leves por parte do Exército Brasileiro de Israel. Está suspenso, não está cancelado, aliás, pelo esforço do Celso Amorim. E nós estamos numa situação que não tem embaixador brasileiro na Embaixada de Israel, nem o seu representante legal, é embaixador aqui na representação diplomática em Brasília. Há uma relação estremecida, o discurso do Lula na ONU foi incisivo sobre Israel, mas de prático não há nada. O Mauro tem mostrado aqui que, embora a Petrobras não esteja vendendo diretamente petróleo a Israel, está sendo feita uma triangulação através de outros países para manutenção da venda. A gente está vendendo aço para a indústria israelense, possivelmente indústria de armamento. Então, você tem uma série de interesses na sociedade. O lobby sionista aqui dentro, nas comunicações, no sistema financeiro, é fortíssimo. Você tem, no coração do governo, uma das maiores lideranças sionistas brasileiras, que é o líder do governo no Senado, que é o Jacques Wagner, que, aliás, no início do primeiro ano do governo Lula, promoveu o encontro do Lula com o presidente de Israel. É um escândalo. E o Davi Alcolumbre, que é também um sionista de peso, que
faz essa ponte. Então, o Lula, para romper com Israel, tem que romper com setores não só do lobby externo, mas do seu próprio governo, aliás, do seu próprio partido, da sua própria casa. Aliás, o Jacques Wagner, que já foi ministro dos governos petistas, é um fortíssimo patrocinador do lobby pelo não rompimento. Então, tem uma série de amarras aí. Agora, isso tudo dependeria do governo Lula falar: não, dane-se isso, para não falar outra palavra, dane-se isso, nós vamos romper, porque é inaceitável o Brasil continuar apoiando Israel. Eu fico pensando sempre o seguinte: a situação em que a gente vive é como se a Alemanha nazista tivesse vencido a guerra. Ou mais, a Alemanha, ela perde a Segunda Guerra Mundial porque ela rompe as relações com duas potências ocidentais principais. Primeiro, dentro da Europa, sempre houve uma contradição muito forte, desde quando a Alemanha se unifica por volta de 1870. A Inglaterra, 1870, o país hegemônico no mundo era a Grã-Bretanha. Era a Inglaterra, mas a Grã-Bretanha, eu digo, o Império Britânico. Quando a Alemanha se unifica, ela se torna a maior concorrente industrial, econômica e financeira da Grã-Bretanha. O sistema financeiro, o sistema industrial britânico passa a ter um competidor de peso. E daí por diante as relações nunca são tranquilas. Chega na Segunda Guerra Mundial, embora o Churchill, tanto o governo trabalhista, quanto o governo, tanto o Neville Chamberlain quanto o Churchill, tinham fortes simpatias pelo nazismo. Mas a Alemanha nazista foi tão intransigente que ela rompe relações cordiais que tinha, pelo menos naquela época, a Inglaterra. E rompe com os Estados Unidos. A Alemanha ataca a Inglaterra em junho de 1940. Então, a frente de direita com a extrema-direita na Europa, ou seja, no norte global, Estados Unidos, fica rompida. E aí a União Soviética consegue costurar uma aliança, trazendo para a oposição à Alemanha nazista essas duas grandes potências mundiais à época. Hoje não. A Alemanha nazista, se a gente fizer um sintetismo, sendo Israel, ela tem, primeiro, ela é sustentada pelos Estados Unidos e pela maioria dos países da Europa Ocidental. Então, a aliança da Segunda Guerra se inverteu. Hoje, o nazi-sionismo tem um apoio das chamadas grandes democracias, ou seja, da direita global. E esse é o grande problema. Essa aliança não se rompe. Por isso, Israel se sustenta, e é muito difícil romper com Israel, porque implica também o Brasil se colocar contra interesses dos Estados Unidos, interesses europeus aqui dentro. Você, a toda hora, você está lembrando, o principal aliado do Lula no plano internacional é o Macron. O Macron é um poodle da política de apoio a israelenses na Europa. Ele é um dos articuladores, é um homem da OTAN. Então é muito difícil esse rompimento para um governo como o governo Lula, que é um governo de centro-direita, um governo que, nas relações internacionais, fica nesse mangue, que é o mangue ativo e altivo, né? Não mais uma política ativa e altiva. Mas você tinha falado da questão do... a gente estava falando da questão do imposto. Claro, foi um gol do Lula, um golaço, para pensar a eleição de 2026. Há uma ideia, a Denise até vocalizou um pouco isso, de que, em parte, ou essa decisão foi fruto da mobilização. Eu tenho uma visão um pouquinho diferente em relação a isso. Eu acho que o que a mobilização de fato conseguiu foi enterrar a PEC da blindagem. Acho que o efeito da mobilização sobre a questão do IR foi menor. Acho que a questão do IR ela está muito mais em função da eleição ano que vem do que propriamente da mobilização. Minha impressão é que, mesmo sem mobilização alguma, esse projeto teria sido aprovado, porque ninguém quer aparecer na foto das urnas o ano que vem contra a isenção para quem ganha até R$5.000. Né? E aí, por isso que eu até estou fazendo essa ironia, né? Acabou a luta de classe no Brasil, né? Todo mundo junto, abraçado, uma grande família, pacificação nacional. Então, parece que o vetor dessa aprovação ontem, talvez um pouco menos em função da mobilização e mais em função do processo eleitoral. E aí todo mundo quer tirar uma lasquinha, mas o Lula, de fato, sai como grande favorecido com a aprovação, não te parece? Olha, Mauro, aí eu vou tentar fazer uma ponte entre você e a Denise, que a Denise colocou uma coisa brilhante aí.
tudo bem que essa articulação existia, mas a mobilização popular de dois domingos atrás foi fundamental, porque olha só como é que a gente estava, a situação no último mês. A gente teve há 3 semanas a condenação no STF dos 8 da quadrilha Bolsonaro, com penas que variavam de 19 a 27 anos e meio de prisão, para Braga Neto, Bolsonaro, Heleno, enfim, Mauro Cid, aquela escumalha que estava em julgamento em Brasília. Então, foi a extrema-direita levou ali um torpedo muito pesado. Na semana seguinte, eles se reagrupam no Congresso e dão a resposta. Vamos colocar anistia, e eles diziam ter, porque isso é uma proposta de emenda constitucional, mais de 308 votos, e a anistia, naquela situação, se fosse colocada em votação, passaria, até porque o Hugo Mota recua e passa a se somar com a extrema-direita. E a mobilização, ela tem um poder, foi uma coisa tão impressionante, a gente analisou aqui, você tem analisado, porque ela deu uma desarvorada na extrema-direita, pesada, e na direita, ela dispersa as forças. O Paulinho, o Aécio Neves e o Michel Temer, que estavam querendo costurar a pacificação nacional, virou pó a proposta deles. Então, isso foi um chumbo na extrema-direita, o depoimento da coisas secundárias, da Zambelli na CPI. Você tem um conjunto de ofensivas democráticas contra a extrema-direita que eles perderam, estão sem liderança, não conseguem se colocar, foi desmascarada a principal bandeira deles, que era a anistia e a blindagem, que tinha apoio de parte do PT, o PT articulou isso, e reembaralhou o jogo. Nessa situação, eles ficaram no Congresso sem pai nem mãe. Embora eles tenham comando e tal, ali eles resolveram recuar. Então, eu acho que a mobilização foi fundamental, não por causa da blindagem, não é pela pauta específica, mas é no geral. Eles desorganizaram a extrema-direita no Congresso, o que mata totalmente a ideia de correlação de forças. Isso podia, claro, como a Denise falou, ter avançado muito mais, ter sido 5 salários mínimos, a ação para o topo da sociedade ser muito mais, ressalvando essa questão da Denise, da questão do gasto, que é o principal, que é correto. Mas há uma situação política de ofensiva do governo, nesse ponto, que não resolve o grande problema de projeto. O Pedro Celestino, quem não assistiu, reitera que o Pedro Celestino deu uma entrevista brilhante aqui segunda-feira, mostrando o seguinte: nessa eleição de 2026, nós vamos discutir o imposto de renda, nós vamos discutir o Vale Gás, nós vamos discutir o BPC e tal, mas não o grande projeto nacional, que é o seguinte: qual é o padrão produtivo que a gente quer? A gente vai continuar sendo a pátria financeira, para usar uma expressão que os argentinos usavam na crise que eles tiveram em 2001, ou nós vamos ser um país que vamos retomar o desenvolvimento, retomar a produção, retomar a indústria, que desde 94 os governos são governos pró-finanças. Essa situação não é discutida. Agora, é indiscutível que o Lula teve uma grande vitória, coloca ele como candidato praticamente, se nada acontecer, claro, né, a gente tem um ano para a eleição, praticamente imbatível para 2026, é uma vitória do governo, claro. Agora, eu vi um post no Instagram da Fernanda Melchiona, que eu acho que quando militava em organização comunista, a gente tem a tradição, a linha justa, né? Qual é a linha justa? Ela não briga com a vitória, ela fala, foi uma grande vitória, uma parcela expressiva de brasileiros vai deixar de pagar imposto de renda. Coloca direito na defensiva. No entanto, a gente pode avançar. Abriu-se espaço para avançar. E se o governo não avançar em outras pautas, é porque o governo não quer, né? A 6x1, mas mais do que isso, tem espaço para, olha só, reestatizar a Eletrobras, você tem maioria congresso, você consegue isso hoje. Você consegue pegar as águas do Rio aí. Você consegue fazer o seguinte... Desde o início do governo, a correlação de forças é muito melhor desde o início do governo do que aquela propagada pelo petismo, né? É muito melhor. Exato. Caiu essa lorota da correlação de força. Então, por que não reestatiza essas refinarias que estão vendendo petróleo acima do preço? Por que você não retoma a fiscalização nas bebidas e tal, que
A denúncia está... Você vai conversar com o Henrique na segunda-feira, mas não retorna a fiscalização firme que foi abolida pelo governo Temer na questão dos destilados, das bebidas e tal. Você pode fazer hoje muito mais do que o que se planejava. O governo não pode achar que essa vitória é dele. Claro que ele deve ter feito ontem um grande acordo que envolve até o STF e tal, para a dosimetria das penas, para resolver coisas aqui e ali, mas a mobilização popular, porque se a gente não vê assim, Mauro, desculpa, mas se a gente não vê assim, a gente acha que o governo é habilíssimo e tal, e não é. Ele recebeu um impulso que ele não esperava, porque ele não promoveu isso, da mobilização popular que dá a ele uma capacidade de avançar sobre a extrema-direita que só não avança se não quiser. Quando você fala, o Mauro aqui é o maldito dos petistas, né? Os petistas batem no Mauro. Não, você tem que ver o que é governar, você está aí no seu conforto, você não sabe o que é estar lá. Hoje a gente está vendo que estar lá, você tem muito mais poder. O Estado brasileiro tem um poder imenso sobre o país, sobre as estruturas, mesmo o Estado estando em processo de desmonte, como foi legado pela Dilma, não vou dizer pela Dilma, pelo Temer e pelo Bolsonaro. Fechou. Bom, tudo isso porque o pessoal diz aqui, os petistas odeiam mesmo o Mauro. Não, mas não são todos petistas. Eu quero dizer para vocês, tenho muitos amigos PT. Gente, a base do PT, não sei se é maioria nessa altura do campeonato, porque são anos de aculturação ideológica que é feito sobre a base do PT rumo ao neoliberalismo, mas tem uma base expressiva do PT de camaradas comunistas, inclusive eu amo esses camaradas, eles me amam. Mauro, quem não gosta de mim, Mauro, petista neoliberal que não gosta, mas também não gosta do Maringoni. Não falar assim, ó, não precisa... Mauro, só uma coisinha antes da Denise. Não precisa falar assim, eu não tenho nada contra o PT, eu tenho até amigos petistas. Eu também tenho amigos petistas, mas eu brigo, acho que o PT é a direção do PT. Eu tenho até amigo petista. Minha filha casou com um petista. Pois é, você não odeia ele, né? Você não odeia ele, né? Por ser petista. Vamos embora. Denise, querida, vamos falar daquilo que era o tema original, mas aí veio o imposto de renda, veio o ataque à flotilha, bagunçou nossa agenda, mas não vamos deixar de falar, e quero dar bastante atenção a isso, a esse brilhante artigo de vocês, Tarifas em Fúria. Né? Saiu ontem, tá? Tanto na brasileira, Terra Redonda, quanto lá no GGN. Tá? Então, feito pela Denise e pelo Maringoni. E aí, Denise, eu queria dizer o seguinte, leio ecos nesse artigo, agora muito mais desenvolvidos, da maneira como você se colocou aqui. Tinha acabado de sair o tarifaço e estava aquela coisa, né? O dilúvio, né? Acabou o Brasil, aquele desespero total, e você baixou a bola e falou, calma, não é bem assim. Não é bem assim. E acho que agora vocês aprofundam, inclusive, a visão não apenas sobre os efeitos em cima do Brasil, mas também sobre a dimensão macro, geoeconômica, geopolítica do tarifaço. Apresenta o artigo para nós, Denise, por favor. Mauro, o ideal para a apresentação desse artigo é começar pelo Maringoni, porque ele faz uma apresentação histórica muito interessante sobre qual é a implicação cultural, política da tarifa de proteção que os Estados Unidos estabelecem para a sociedade americana, para a economia americana. É uma coisa muito interessante. Ali no início a gente tenta dizer que essa política de tarifas ela é uma estratégia defensiva da hegemonia dos Estados Unidos, né? Porque é uma hegemonia que, evidentemente, está em crise, está colapsando, e essas tarifas elas são uma forma de reconfigurar a ordem global para, pelo menos, retardar a ascensão da China, que é, evidentemente, um desafiante aí dos Estados Unidos, e tentar reconquistar a supremacia. Então, eu queria passar esse início para o Maringoni, que eu acho que ele vai fazer uma exposição muito legal dessa parte das tarifas, de como isso cai na sociedade americana, feito luva, né? E por que tem a adesão
a essa política de parte da população americana ao governo Trump. Fala, Maringoni, melhor. Tá bom, então é isso. Maringoni, obedeça a Denise, por favor. Isso. Eu só faço isso. Não, Mauro, a Denise é um problema, porque a alma desse artigo é dela. Essa questão das tarifas, ela levantou a lebre e falou, vamos escrever um negócio sobre as tarifas, porque ela tem tudo na cabeça, e a Denise é uma coisa impressionante, a capacidade de levantar dados. Isso aqui é um artigo, um esboço de um artigo acadêmico. Artigo acadêmico, você sabe o que é, né? Aquela coisa ilegível, que sai em revistas que ninguém lê, que você manda, elas são julgadas por pares, por colegas seus, nós mesmos somos pareceristas de artigos. Daqui 6 meses você tem um parecer, ela vai sair daqui a 1 ano, quando o impacto das tarifas já está outra coisa. Enfim, mas esse é o artigo que a gente precisa na universidade publicar para ter pontuação, isso conta, tal, não sei como, é importante. Mas a gente acaba, num artigo acadêmico, indo mais fundo na pesquisa, detalhando mais, fazendo uma coisa mais consistente. Mas é extremamente fundamental a gente pegar esse material e publicar uma versão compacta dele nos sites que têm acesso a um público leigo. Não vou dizer que ele populariza o artigo, mas você tem um público maior. E é o caso desse artigo. Então, todo o miolo dele, o que tem substância, é a Denise. O que eu fiz foi o seguinte, foi falar como é que politicamente o Trump consegue fazer algo essencial para ele, que é ter uma unidade nacional, um consenso nacional, pelo menos uma hegemonia, grande parcela. Aliás, a gente tem usado muito esse conceito, dentro da sociedade americana, para consolidar uma situação de guerra. Todo o país pró-tarifas, que é algo que abala muito a sociedade americana, como a Denise demonstra. Essa política de tarifas está causando inflação, causa problemas no emprego, causa problemas no próprio andamento cotidiano da economia americana, e ela coloca os números lá. Mas qual é o argumento que o Trump tem? Porque o argumento central é o seguinte, eu vou tarifar os importados, é uma coisa clássica na economia, eu bloqueio a importação de produtos que são produzidos por empresas com alta produtividade no exterior, para que eles não cheguem e façam uma concorrência predatória aqui dentro, eu ponho tarifas. É o caso. Quando o Collor acabou com uma série de tarifas de importação, especialmente de brinquedos, olha só, na indústria cristaleira, indústria de vidro, de roupa, de calçados, você dizimou segmentos enormes da indústria brasileira, porque esse material chegou aqui muito mais barato. A gente não tem quase mais indústria de brinquedo brasileira. A gente tinha nos anos 60, 70, 80, a Estrela, a Troll, a Atma, uma série de empresas que produziam aqui dentro. Hoje você não tem mais. É tudo chinês. Então, o que ele faz? Ele eleva as tarifas. Agora, isso evoca uma memória dos Estados Unidos da construção, não é só da indústria americana, mas da soberania, o protecionismo pelo desenvolvimento, pelo emprego. Logo depois da independência, no governo George Washington, o primeiro governo, em 1891, o secretário do Tesouro, das Finanças, agora não estou na dúvida se é Finança ou Tesouro, Denise me corrija aí, que é o Alexander Hamilton, ele faz o seguinte, ele estabelece uma rígida política. Hã? Da Fazenda? Sim, isso. Ele estabelece uma rígida... Como é que é, Denise? Não, você está certo, da Fazenda. Fazenda. Ele estabelece uma política de tarifas para impedir que maquinário inglês chegasse, maquinário especial, tear mecânico, especial maquinário agrícola, chegasse nos Estados Unidos a preço muito barato, que era importado da lavoura do sul, do sul, que era o coração agrícola dos Estados Unidos, ele põe barreira para possibilitar que a indústria local começasse a produzir. E essa tarifa, ele faz um grande arrazoado nessa mensagem ao Congresso, que se tornou um clássico da literatura econômica sobre protecionismo. E a partir de todo o século XIX, os Estados Unidos erigem barreiras e barreiras contra a importação, a ponto do principal evento dentro dos Estados Unidos do século XIX, que é a Guerra Civil entre 1860 e 64, se dá não só por causa da questão dos escravos, mas se dá pelo seguinte, o Estado americano eram 2 países, não tinha um Estado unificado.
Os Estados Unidos não eram isso que é hoje. Você tinha um norte, as potências do norte ali agrupadas em torno de Nova York, da costa leste e tal, que eram industriais. Estavam produzindo maquinário agrícola, estavam produzindo maquinário de todo tipo, estava começando a economia do petróleo, da energia. Eles começam a produzir, aí começa o sul, e o norte era totalmente protegido, e o sul era o livre mercado. Por quê? Porque o sul agrícola queria importar maquinário mais barato da Inglaterra e não comprar do norte mais caro. E aí o Lincoln, diante dessa ofensiva, resolve falar, não, acabou a brincadeira, vamos para a guerra. O filme do Spielberg, aliás, é um grande filme, o Lincoln, que tem uns 15 anos, com Daniel Day-Lewis fazendo o papel de Lincoln, impressionante o papel, mostra muito isso. A guerra é para você unificar o Estado. A libertação dos escravos tem a ver com outro problema. Você não tinha renda no sul para o consumo popular. A libertação, você impõe o trabalho assalariado, que demorou décadas, capitão. Você impõe para aumentar o consumo no sul. Enfim, eu não quero prolongar nisso, tal, mas a guerra é uma guerra para manter o mercado interno. O que é o mercado interno? Fazer barreiras contra a importação tarifárias e não tarifárias. Manter o dólar desvalorizado. E esse protecionismo vem até o início do século XX. Aliás, vem até hoje. Se a gente pensar que há 2 anos o capital japonês queria comprar a US Steel, que é a empresa pioneira de aço nos Estados Unidos, que foi a empresa que fabricou trilhos para a expansão para o oeste, para a conquista do oeste, quer dizer, toda a malha ferroviária americana do século XIX, os trilhos, os vagões, tal, foram produzidos pela US Steel. Ela já não é uma empresa de tanto peso nos Estados Unidos. Eles queriam comprar. O governo Biden falou não. O governo vai impedir a compra. Foi contra todas as regras do livre mercado e bloqueou a compra. Então, eles são um Estado protecionista, embora advoguem para o sul do mundo, para nós, abrir o mercado. E isso está na memória nacional, isso que deu base, não teórica, mas base até cultural e afetiva, o seguinte: os Estados Unidos precisam se proteger. E é por isso que o Trump, no seu discurso, diz o seguinte: olha, nós vamos botar a tarifa de 50% contra o Brasil, porque nós somos deficitários no comércio com o Brasil, que é mentira, porque nós estamos pagando, sustentando as economias ineficientes do resto do mundo. Então, eu vou fazer tarifa contra todo mundo. Qual é o argumento que pega na população? Nós sempre fomos assim. Isso são as tradições. Volta e meia, o Bolsonaro falava, né? A gente tem as nossas tradições, o Brasil é um país conservador, evocando uma memória que não existe, mas que o Brasil não aceita casamento homoafetivo, que o Brasil não aceita o comunismo, enfim, evoca uma memória conservadora que não existe, de fato, mas existe no imaginário coletivo. Nos Estados Unidos, a tarifação, a proteção contra o produto que vem de fora faz parte da memória coletiva do país. Pronto. Agora a Denise fala do artigo fundamental. Antes de passar para a Denise, você falou dessa questão da guerra e tudo. Agora, me parece que o artigo chama até um trecho do artigo interessante. O documento, né, com o anúncio das tarifas, repete por... Não é não. É o documento do... um documento do Stefan Miran, chefe do Conselho de Assessores Econômicos da Presidência, portanto, do Trump. Vocês escrevem assim: o documento repete por 3 vezes frase atribuída ao Donald Trump de que, abre aspas, segurança nacional está interligada ao comércio internacional. Então, parece que a disputa é explícita, a questão da disputa pela hegemonia global e a disputa que, no limite, vai para a ponta do fuzil. Parece que essa questão está clara para eles, né? Mauro, assim, essa parte desse levantamento foi feito pela Denise, ela pode falar mais, mas ele recupera essa memória. Mas esse negócio da ponta do fuzil, isso é outra pauta, não está aqui, mas eu vou fazer um parênteses. O Donald Trump está operando uma mudança no comando das Forças Armadas, que a gente viu há 3 dias, numa conferência que ele fez em Quantico, na Virgínia, que ele chamou 900 oficiais generais da Força Aérea, do Exército e da Marinha. Ele chamou do mundo inteiro, botou numa sala, podia ter feito uma reunião virtual, botou numa sala
E teve um discurso aterrador do Peter Hegseth, que é o secretário da guerra hoje, exaltando questões como a masculinidade como atributo essencial do exército, o machismo, as mulheres que se adaptem. A questão da gordofobia, não pode ter general gordo, se tiver nós vamos tirar. Tem que fazer exercício, tem que tirar esse negócio de general barrigudo, é uma coisa horrorosa. E assim, parece um discurso do Goebbels falando com as forças nazistas, e depois o Trump faz um discurso extremamente agressivo. Tem que aumentar a letalidade das forças, ou seja, a capacidade de matar das forças americanas. O que ele está fazendo com isso? Ele está colocando o exército americano, que se tornou uma força, o exército, as forças armadas, profissional, fora da política. Os Estados Unidos tiveram, depois da guerra, só um presidente que era militar, que era Eisenhower, ficou de 1952 a 60, quando ele sucede o Truman, que era democrata, ele era republicano, e em 60 ele é sucedido pelo Kennedy, que era um herói da Segunda Guerra Mundial e tal, tinha um peso político também muito grande. O exército foi tirado de funções políticas. O Trump está colocando o exército sob o tacão da extrema-direita americana. Está politizando as Forças Armadas. Ele está fazendo o que qualquer governo pilantra da América do Sul, da América Latina faz. O exército é um instrumento do meu governo, deixa ser do Estado. Essa operação, ele mostrou fazer. Não estou dizendo que ele vai conseguir fazer, mas é uma mudança estrutural. Mas isso é outra pauta. Voltamos aqui ao artigo aqui, deixar... Denise, você agora. A Denise, é interessante essa coisa do Stephen Miller, porque ele vai dizer assim, expressamente, né, que a segurança econômica é a segurança nacional. Né? A premissa de que a dependência comercial enfraquece a segurança nacional. Mas eu vejo isso um pouco como assim, uma justificativa para explicar a violência que os Estados Unidos vão fazer contra o resto da sociedade, contra o resto das economias do mundo, né? Eles vão forçar essa coisa de repatriar as cadeias produtivas para dentro dos Estados Unidos, eles vão forçar a última instância, usando realmente a força bélica que eles têm, né, para proteger a indústria, para proteger os empregos americanos, vão inclusive sofrer a depreciação do dólar para fazer isso, vão reduzir déficits comerciais, enfim. Na verdade, aí, o que está escrito aí na postura do governo Trump é uma expressa mudança da estratégia dos Estados Unidos, né? Agora deixa para lá o laissez-faire, deixa para lá o liberalismo, o globalismo, isso acaba. Nós entramos com uma doutrina nacionalista, uma doutrina protecionista do comércio internacional, e nós vamos procurar recolocar os Estados Unidos no centro da ordem econômica. É isso. Se nós vamos... Então, expressamente mostrando que podem usar, né, de guerra, se for o caso, né? A gente tem uma discordância aí em Maringoni nessa hora, porque eu acho que os Estados Unidos vão levar as últimas consequências dessa história militar deles, né? Porque você não consegue fazer uma coisa dessas, como está sendo feita agora, com essa brutalidade, tarifas, por exemplo, contra a China, que já chegaram em 145%, contra o Brasil, contra os BRICS, né? Brasil, Índia e China, um ataque frontal, sem contar que a Rússia já está sofrendo todas as consequências no campo militar, né? Ninguém faz uma política dessas achando que do outro lado não vai ter uma reação retaliatória, que o mundo não vai se reacomodar. Então, eu acho, né, que os conflitos bélicos vão começar a surgir, né, vai ser inevitável, porque os Estados Unidos não vão alcançar o resultado que eles pretendem conseguir e vão partir para a força. E Gaza é esse experimento, Mauro. É esse experimento para dizer, olha, quem não nos obedece e não segue a nossa linha, a gente termina, não tem problema nenhum. Né? Nós somos fortes o suficiente para fazer isso, temos o domínio ideológico do capitalismo, temos o domínio militar do capitalismo, e vamos às últimas consequências. O Safatli, acho que foi aqui numa entrevista com você, que ele disse, olha, Gaza é um experimento né, de dessensibilização. Eu acho que não vai ser só Gaza, vai ser quem mais estiver pela frente. Está aí eles na costa da Venezuela, vão fazer todo tipo de pressão para alcançar o que eles quiserem, né? Agora, o problema é que dentro dos Estados Unidos, e é isso que o nosso artigo trata, dentro dos Estados Unidos, né, tem um efeito que vai ser sistêmico, né? Vai ser um efeito sistêmico para dentro. Então, a gente fala assim, olha, vai atingir o nível de preços, vai atingir o comércio internacional, importações, exportações,
vai provocar uma reestruturação industrial lá dentro, com certeza a composição do PIB americano vai mudar, né? Mas vai ter também atrasos, vai ter rupturas na cadeia de suprimentos, né? Vai ter muita volatilidade cambial, vai ter muita volatilidade nos fluxos de capitais, né? Então, e o que já está acontecendo agora, uma redução dos investimentos, adiamento de projetos, porque a insegurança, a incerteza que essa política de tarifas traz é tão grande, né, que dentro dos Estados Unidos fica muito difícil de sustentar os investimentos, embora a economia tenha tido um resultado excelente nesse segundo trimestre, e provavelmente terá no terceiro trimestre um bom resultado, né? Mas você acha que isso é um voo de galinha? Eu acho. Pelos números que estão aparecendo, eu acho, né, Mauro? Porque a inflação ela está gerando uma redução da renda pessoal e do consumo, né? E isso é perda de bem-estar. Isso é agravamento da desigualdade nos Estados Unidos, isso é perda de sustentação política para o governo americano, né? Então, é até arriscado que eu e Maringoni fizemos de tratar dos impactos internos dessas tarifas nos Estados Unidos com tão pouco tempo, né, de vigência dessas tarifas, porque elas começaram mesmo no dia 2 de abril. Já tinha alguma coisa em fevereiro, mas no dia 2 de abril elas começaram no dia da libertação ali, sobre a China, principalmente, Canadá e tal. Então, tem pouco tempo para ver os efeitos sobre a economia americana. Então, os resultados esperados, eles não estão totalmente consolidados, né? Mas, como o Maringoni já disse antes, a inflação começou, né? A aplicação das tarifas, ela eleva o preço dos produtos finais que são importados, eleva o custo dos insumos que vêm do exterior, então isso aumenta o custo de produção e esse aumento de preço é repassado para o consumidor, com certeza, né? Você imagina o custo do aço e do alumínio ter uma tarifa de 50% em cima deles. É claro que o resultado vai ser inflação, né? E a inflação, ela só não tem sido maior até agora nos Estados Unidos porque as empresas compraram estoques antes e já começaram a desovar esses estoques, né? E já acabou isso. Então, o impacto maior da inflação vai começar agora, né? Além disso, muitas empresas absorveram o custo das tarifas, né? Pra você ter uma ideia, Mauro, a tarifa agregada nos Estados Unidos, que era de 2,5%, agora, com esse tarifaço, passou para 18,6%. Nossa. É a tarifa mais alta desde 1933, o Maringoni explicou aí, né, que eles já usaram muitas vezes as tarifas como mecanismo de proteção da indústria nacional. Então, não tem dúvida que o PCE, né, que é o índice de preços de gasto do consumidor que o Federal Reserve gosta de usar, né, o PCE, ele aumentou 2,1% no segundo trimestre, em relação ao trimestre do ano anterior, e aumentou agora, em agosto, 2,7% com relação ao agosto do ano anterior, do ano de 2004. Então, você tem uma inflação aí, ela é uma inflação resistente, mas ela não é uma inflação explosiva, ela é uma inflação controlada, tá? Mas já mostra o impacto das tarifas. Provavelmente, no último trimestre do ano, essa inflação vai ser maior, né? Agora, quando a gente vai falar de PIB, a gente tem um problema aí para contornar no artigo acadêmico, né? E mesmo no artigo assim, para a mídia. O problema é o seguinte, nós só temos dados até o segundo trimestre do ano de 2025. Para a gente ver o que aconteceu em julho, agosto, setembro, a gente vai ter que trabalhar com os dados que se tem, dados disponíveis, para o mês de agosto e algumas estimativas, né? Algumas estimativas. Mas o que a gente percebe? Que a economia americana, a despeito de tudo isso que eu acabei de falar, né, das incertezas super fortes para a economia americana, do fato de que há um pouco de inflação, que isso derruba um pouco a renda, a economia americana cresceu 3,8% no segundo trimestre, né, contra um primeiro que foi muito frágil, de crescimento de só 0,6% no primeiro trimestre. E o que puxou esse crescimento de 3,8%, que é um crescimento importante, né? Foi o aumento do gasto do consumidor. Tá? A economia americana é uma economia puxada pelo aumento do gasto do consumidor. Mas, por outro lado, o que a gente vê? Uma queda brusca dos investimentos, uma queda de 13,8% negativos no segundo trimestre,
né, contra um enorme crescimento de 23% no primeiro trimestre. Então, dá para pensar o seguinte, a economia ela vai desacelerar, né? Ela vai desacelerar. Ela só não está mostrando isso, ela só cresceu 3,8% no segundo trimestre porque houve um boom de gastos com inteligência artificial e um crescimento veloz dos investimentos das empresas de Big Techs, né? Muitos investimentos em IA, né? E esses investimentos em IA, eles têm um retorno de capital investido que não é muito imediato, né? Depende muito do quanto as outras indústrias, né, do quanto os outros setores da economia americana absorvem desse consumo de IA, né? Enfim, mas por causa desses altos investimentos realizados, as empresas de tecnologia têm tido assim, um desempenho excepcional na Bolsa de Valores, né? Já se fala até numa ameaça de formação de bolha especulativa. Mas esse crescimento no mercado financeiro é o grande suporte de apoio ao Trump. Essa popularidade do Trump, esse ímpeto do mercado financeiro. Ele diz, olha, vocês estão vendo, quem jogou contra mim está perdendo, porque, na verdade, o mercado financeiro, eu estou tornando os americanos mais ricos, né? Principalmente os ricos estão ficando mais ricos, né? Então, esse ímpeto da economia americana, que os números mostram, né, e que são números ainda meio contraditórios, não dá ainda, cresce o consumo, mas o investimento cai muito. Então, esse ímpeto parece que ele vai, como você falou, pode ser um voo de galinha, né? Porque, como ele está puxado pelo consumo, ele depende muito da geração de empregos e da renda do trabalho, né? E acontece que o mercado de trabalho está em desaceleração nos Estados Unidos. E por quê? Porque houve uma deportação em massa de imigrantes, que reduziu muito a força de trabalho nos Estados Unidos, e pelos próprios cortes com o pessoal do governo federal, certo? Então, os dados do mercado de trabalho já mostram assim, que, desde abril, não se cria mais grandes números no mercado de trabalho de novos postos, né? Por exemplo, o payroll, que é a estatística lá, o relatório de emprego não agrícola dos Estados Unidos, foi divulgado, eles mostraram lá a criação de 22 mil postos de trabalho em agosto, quando era esperado criar 75 mil postos de trabalho, né? Então, tem uma redução no ritmo do emprego e essas baixas contratações no mercado de trabalho são atribuídas às tarifas e à repressão à imigração, como eu falei para você antes. Isso fez o Fed, o Federal Reserve, reduzir em 0,25 pontos percentuais a taxa de juros básica dos Estados Unidos. Agora ela está entre 4% e 4,25%. Né? Foi a primeira redução de juros, né, no governo Trump, e que foi muito pressionado pelo próprio governo Trump. Por quê? A redução de juros ela é fundamental para cumprir um objetivo estratégico do governo Trump, que é desvalorizar o dólar, né? Desvalorizando o dólar, eles acham que eles vão dar maior capacidade de exportação para a indústria americana e vão conseguir, né, reduzir os déficits comerciais, evitando, portanto, que o dólar se valorize demais, que é o que está causando a desindustrialização nos Estados Unidos. Então, tem uma coisa aí, né? De janeiro a setembro, o dólar caiu 11%, basicamente. 11%, né? Segundo o sistema DXY, que mede a relação entre o dólar e as outras moedas, o euro, o iene, a libra, o dólar canadense, né, o coroa sueca, você vê uma queda de quase 11%. Mas tem uma coisa interessante, Mauro, a valorização do ouro, né, do ouro em relação ao dólar disparou. O valor do ouro saltou 40,7% em um ano. Eu medi isso entre 26 de setembro de 2024 e 26 de setembro de 2025. O ouro se valorizou 40,7%. Então, por quê? Porque o ouro é considerado um porto seguro para os investidores, né? Quanto mais o dólar enfraquece, mais se compra ouro. E os bancos centrais estão reformulando as suas políticas de reserva, adquirindo outros ativos, adquirindo principalmente ouro, adquirindo euro, né, renminbi, certo? Então, a política do Trump é tiro no pé. Ele tenta fortalecer a economia americana, reindustrializar e etc., mas os outros países adotam uma política defensiva forte também, que enfraquece a economia americana, que
fragiliza a posição do dólar no comércio internacional. Então, se eu pudesse fazer uma síntese desse panorama econômico pós-tarifa, né, é de que, apesar do ganho de PIB, ganho real de PIB nesse terceiro trimestre, que provavelmente ainda vai ter, no quarto trimestre, a gente espera uma desaceleração em função de tudo isso que eu falei, quer dizer, mercado de trabalho, que já mostra uma decadência, né? O gasto do consumidor, portanto, vai parar de impulsionar essa economia, mas essa economia ainda vai ficar ali recebendo um pouco de impulso dos investimentos em inteligência artificial, em data centers, que está sendo muito forte nos Estados Unidos, né? Agora, vai persistir essa incerteza política, porque tem uma incerteza geopolítica aí que está por trás de todo o comportamento econômico aí nos Estados Unidos, né? Uma incerteza enorme gerada por essa política interminável de tarifas do governo Trump. Ele não para de estabelecer tarifas nos produtos farmacêuticos, madeira, nos filmes, agora acabou de estabelecer tarifas contra os filmes que são feitos no exterior. Então, essa é uma política comercial que se arrasta e que vai fazendo o mundo inteiro viver nessa persistente incerteza, né? A política de imigração também, que é uma política que impacta muito a economia americana, que vai causar escassez de oferta de trabalho, lá de força de trabalho, vai causar a deportação em massa, né? Prejudicam muito a economia americana. E agora esse shutdown, que começou ontem, né? E que não se sabe quanto tempo ele vai durar, certo? Ele vai ter impactos econômicos de acordo com essa duração, né? Por exemplo, se previu um impacto no PIB quando esse shutdown aconteceu a última vez, que foi em 2017, 2018, 2019, né? Em 35 dias, que foi o tempo que ele durou, e estava na gestão Trump, eu acho, não é, Maringoni? 2018, 2019, não era o Trump? Penúltimo ano dele. O último ano dele. Então, isso aí provocou uma queda de PIB de 11 bilhões de dólares, né? E são coisas assim que uma parte não é reversível, certo? Então, tem aí um shutdown que reduz uma fração do PIB, porque os salários federais não são pagos, né? Os contratos com as empresas são adiados, ou então sofrem interrupção, né? As empresas contratadas, por exemplo, empresas de TI, empresas de construção, de defesa, de limpeza, de segurança, tem um atraso aí nesses pagamentos, e isso repercute sobre o PIB dos Estados Unidos. Então, será que pode ter recessão no segundo semestre? Pode ter. Isso impacta o Brasil? Impacta, porque os Estados Unidos são o nosso segundo maior parceiro comercial depois da China. Tá? Então, tem um alerta de recessão nos Estados Unidos e tem um alerta para nós também de recessão, né? Quer dizer, se essa política fiscal e essa política monetária do Banco Central não for, pelo menos, abrandada, nós vamos estar sob o impacto das exportações, que vão cair, né, se os Estados Unidos entram em recessão, mesmo que muitas, 45% das nossas exportações não foram tarifadas, então elas estão ativas aí. Isso pode se reduzir e esse impacto do shutdown nos Estados Unidos, né? Legal. Mais ou menos isso. Tony, eu queria colocar Bom, primeiro um comentário do Engajarte. O imperialismo em baixa dos Estados Unidos, sua classe capitalista descarta liberalismo burguês. Agora é Estado intervindo, israelização da repressão contra a oposição e a palestinização da classe trabalhadora. Eu queria te colocar uma pergunta, o artigo inclusive trata disso também, que é como está a população dos Estados Unidos. Ele faz para a Denise, mas eu encaminho para você, né? Como é que está a questão da popularidade do Trump? Este projeto dele é um projeto efetivamente popular ou está desgastando a popularidade de Trump? Maringoni? Acho que ele congelou. Acho que congelou o nosso Maringoni. Descongelou. Voltou. Você ouviu a pergunta, não? Não, você começou a falar, cortou.
Tá. Não, é a seguinte, a pergunta do Wesley é a questão de como é que a população dos Estados Unidos está acompanhando a tônica do Trump. A pergunta era para a Denise, mas eu passo para você. Como é que estão as pesquisas de popularidade e como é que está... esse programa do Trump é popular nos Estados Unidos ou não? Como é que se analisa essa questão? Ou melhor, como vocês analisam no artigo, né? Isso. O que foi, olha, nas pesquisas, eu tenho visto tanto a revista... Se eu cair, a Denise fala. Tá. A revista Economist e o New York Times fazem diariamente uma agregação das diversas pesquisas para se ter uma ideia de como é que está a popularidade do Trump. Os Estados Unidos são um país muito grande. Então, tem estados em que ele tradicionalmente vence, os estados especialmente mais conservadores do Sul, ele arrebenta, ele continua muito popular, mas na média nacional, o que eu vi até ontem, ele está com 45% de aprovação e 53%, eu acho que eu coloco aí na matéria, 50, no artigo, acho que 53%, 54% de aprovação. Desculpa. É uma coisa, 55 ou 45, 55, desaprova 45. Peraí, achei aqui, no Economist, está aqui no artigo. Economist, final de setembro, 40% de aprovação, 55% de desaprovação. É isso aí. Isso. Exato, esse é o número. Ele está com uma aprovação em queda. Se você vai lá no site da Economist, esse trecho, você coloca US Polls, Donald Trump Polls pesquisas, POLLS, você vê, a aprovação dele nessa altura do mandato é muito pior do que a aprovação tanto do Biden quanto do Obama. Ele está pior do que os dois, e pior do que o primeiro mandato dele. Ou seja, é um mandato turbulento, é um mandato muito, muito acidentado, porque a rota das tarifas, como a Denise está colocando, ela é incerta. Os analistas têm levantado muito uma política tarifária muito rígida que foi implantada nos Estados Unidos em junho de 1930. Era a lei Smoot-Hawley. Ela tem esse nome estranho porque são os dois, era o senador Reed Smoot e o William Hawley, o deputado. Eles, em 1929, diante do crescimento da crise que estava se avizinhando, que explodiu em outubro, eles fazem uma política, eles elevam a tarifa de todas as importações nos Estados Unidos para justamente recuperar a economia. Ela é implantada em junho de 30 e ela é um fracasso total, porque no meio da crise, ela aumenta, além da crise, a quebradeira, a falência de bancos, desemprego, ela aumenta a inflação, ela aumenta o preço de carne, aumenta o preço de alimentos, aumenta o preço de insumos que os Estados Unidos importavam. Isso é levado em conta, evidentemente, pelo governo Trump, para tentar não repetir o que aconteceu há quase 100 anos. Essa situação nova do governo é compensada como? É compensada seja pelo apelo, como eu falei no início, da história dos Estados Unidos nas tarifas, mas mais do que tudo, de uma incessante ação política do Donald Trump, tanto internamente quanto externamente. Por exemplo, esse patrocínio do plano de paz de Israel faz parte dele dizer o seguinte: olha, eu estou arrumando a casa internamente e os Estados Unidos continuam sendo a potência hegemônica no mundo. Eu pauto a conjuntura mundial. Essa história a estratégia do Trump é uma estratégia que não tem nada a ver com o neoliberalismo. Por isso que a pergunta, ela já traz uma resposta implícita. O Trump é anti-neoliberal, ele é de extrema-direita, mas ele não é. Ele está botando o Estado, bombando o Estado, tanto internamente, para agir na questão das tarifas, para agir na questão da imigração, e externamente, para torpedear a ONU. E isso não está no artigo, mas isso é fundamental na ação do Trump. O discurso que ele faz na ONU, de quase 1 hora, aquele discurso que você analisou aqui no dia seguinte, que o teleprompter falha, e ele faz aquele discurso absurdo. É um discurso que ele vai e volta no raciocínio, é um discurso todo desconjuntado, mas ele começa reclamando que a ONU tem bituca de cigarro no chão, escada rolante para, isso aqui está quebrando, isso aqui está um horror e tal, proibindo presidentes
os inimigos dos Estados Unidos de entrarem, como fez com o ministro Padilha, ou de circunscrever o raio de ação de presidentes da República, chegam, vão à reunião da ONU, mas não pode sair pela cidade de Nova York. Essa ação pesada dele na diplomacia contra a ONU, ele está fazendo o seguinte: eu quero acabar com a lógica, com a ordem internacional, e a primeira coisa para eu acabar com a ordem internacional é acabar com a ONU. Por quê? Porque ele chega na ONU, no Conselho de Segurança, onde ele tem poder de veto, ele impede qualquer proposta de apoio à Palestina, a criação de 2 estados, qualquer ação dele poderia ser derrotada, mas ele sozinho veta as ações. Quando chega na Assembleia Geral, questão de Cuba, Palestina, tal, ele está totalmente minoritário e isolado. Quem vota com os Estados Unidos, Israel, acho que a Guatemala, um outro país pelo mundo, país que depende muito dos Estados Unidos. Nem a Europa Ocidental vota com ele na questão palestina mais. Então, o que ele faz? A ONU atrapalha. Eu vou fazer o que o Império faz. Na Inglaterra não tinha ONU, a Inglaterra negociava país a país, caso a caso. Como eles são potência hegemônica, eles chegam para negociar, seja com o Togo, seja com o Brasil, com a Palestina, eles são um gigante. E você, o poder de barganha é baixíssimo. Por que ele quer conversar bilateralmente com o Lula fora da Organização Mundial do Comércio, fora da ONU? Porque ele chega com o peso de ser o império, ser a potência hegemônica. Essa questão, e isso é a Denise que aponta muito bem, essa hegemonia está em xeque, seja por causa do descrédito que o dólar está começando a ter e tal, seja porque você tem a competição da China. A China é outra potência. Em vários aspectos, a China já emparelhou com os Estados Unidos. Então, ele precisa reafirmar o caráter imperial, hegemônico do seu país. Por isso, essa ação incessante, incessante de pautar o mundo, porque ele está numa situação de... o seu poderio está em questão. Então, isso oculta o fato da ação das tarifas, isso a Denise também que coloca, de ser uma ação defensiva. Eu preciso ter essa ação frenética e intimidar o mundo com as tarifas para me manter como a potência indiscutível, a potência hegemônica do mundo. Só um complementinho. Eles fazem isso... Pode ser complementão, tudo bem. Tá. Vai. Eles fazem essa política de ataque com relação às outras economias, com relação aos outros estados, essa violência de disputa mesmo da hegemonia com a China e com as outras potências que estão surgindo, esse multilateralismo que eles querem evitar de qualquer maneira, mas para dentro, né, os episódios de protestos são enormes dentro da sociedade americana. Ali está havendo uma verdadeira guerra civil ali dentro. Né? Que isso também é pouco passado pela mídia, né, Mauro? Muito menos do que se deveria, para não mostrar essas rupturas internas dentro dos Estados Unidos. Então, os protestos são tratados de forma extremamente dura, né? Com um autoritarismo enorme. Aquilo ali é quase uma ditadura, né? Envio de tropas federais, fuzileiros navais para as cidades, né? Os estados democratas falam: olha, nós não pedimos nada, o Trump não quero saber, vai para aí a tropa federal, vão para aí os fuzileiros navais e acabou. Então, os confrontos, os episódios de violência, de prisões, né, são cada vez mais bárbaros e, né, a medida é vista como um movimento de militarização em resposta a protestos civis. O Trump está chamando isso de terrorismo doméstico, né? Terrorismo doméstico. E isso piorou muito com o assassinato do Charlie Kirk, aquele ativista lá de ultradireita. Piorou ainda mais a retórica, né, de terrorismo doméstico, a retórica contra a esquerda radical, que é responsabilizada por essas violências, pela instabilidade no país. Isso vai deixando a situação do Trump difícil, domesticamente, né? Domesticamente, os protestos são enormes. Tem aí essas duas balanças. O império, né, a queda dos impérios, normalmente são contabilizadas assim: uma extrema concorrência interestatal, que é o que os Estados Unidos estão enfrentando, uma
uma grande disputa interempresarial, conflitos internos se propagando de forma quase incontrolável dentro dos impérios, e uma financiarização exacerbada. Então, assim, é como se num checklist de crise imperial, os Estados Unidos estivessem vivendo todas. O rumo que isso vai tomar, aonde isso vai dar, se vai ser a China que vai substituir, ou se vai ser um novo mundo multipolar, não está definido ainda. Mas esses quatro fatores que caracterizam uma transição hegemônica, junto com a desdolarização, eles indicam que nós temos um império naufragando. Um império naufragando. Tá bom, Maringoni, fala. Você levantou o dedinho aí, é para falar. Não. Só uma nota de rodapé. Essa é uma das discordâncias de nuances que a gente tem. O Trump essa história de que o Trump é um débil mental, que o Trump é o Trump é um tremendo quadro da extrema-direita, talvez o principal quadro mundial da extrema-direita. Ele está tentando retomar a ofensiva numa situação de decadência. De você, não. Eu acho um pouco... então, eu só não sei se ele está numa situação de guerra civil, eu não falaria isso aí, mas ele está se prevenindo disso, e esse discurso que a gente precisa examinar melhor, esse evento com as Forças Armadas na Virgínia, dos 900 generais, é preciso ler o discurso do Trump, é o seguinte, é isso que a Denise falou, nós estamos vivendo uma situação de terrorismo doméstico. Quando eu disse que ele está transformando as Forças Armadas, quer dizer, parece que está, não é que está, em Forças Armadas Latino-Americanas, ele falou, nós precisamos combater o terrorismo doméstico. Para o Exército, para a Marinha, para a Aeronáutica, ele parece querer usar o Exército da segurança interna, as Forças Armadas, como qualquer país latino-americano. Ou seja, não basta as Forças Armadas, ele vai usar a Força Federal. Qual é a Força Federal mais poderosa? É o Exército. Então, eu estou no mundo todo, eu chamo para cá, vamos resolver esse problema. Onde é que ele está intervindo? Ele está intervindo a dedo. São em estados, em cidades, Los Angeles é um dos casos, em que os democratas, ou pelo menos prefeitos progressistas, têm mais peso, onde ele perdeu eleições. Gente, daqui a 3 semanas, nós vamos ter eleições em Nova York. Deve ganhar, se tudo indica, tá? O Mauro entrevistou aqui a Jana Silverman outro dia, que é uma professora lá da UFABC, que ela é americana, ela conta, eu não lembro o nome do... Hã? Mandame. Mandame, né, Denise? Ele está... Mandame. Ele está 22 pontos na frente. Ele é um democrata de viagem, companheiro de viagem. Ele é da DSA, Democratic Socialists of America, um partido que não tem representação parlamentar, mas uma organização marxista. E ele pode ganhar. E você ter uma esquerda muito mais à esquerda, muito mais radical do que o Bernie Sanders e a Alexandria Ocasio-Cortez, na principal centro financeiro do mundo. Se ele ganhar, as baterias do Donald Trump vão se voltar para Nova York. E aí sim, nós vamos ter uma situação pesada, porque intervir em Los Angeles... mas intervir em Nova York é barra... Desculpa. Perdão. Tá com... Não, vai lá, eu terminei. Então a gente fica... Um fala, outro fala, mas não fica. A gente está com um retardo aqui. Não, a Jana Silverman é também do DSA, é integrante dessa organização socialista lá, e volta no final do mês para falar do cenário às portas da eleição e depois para avaliar a eleição. Uma resposta breve sua, Maringoni, e aí eu queria encerrar com você, Denise, com 2 questões para te trazer. Você acha que os Estados Unidos têm risco da situação... porque é isso, né? ICE, Exército, FBI, intervenção nos estados e cidades governadas por democratas. Você acha que os Estados Unidos têm risco de a situação política se degradar rumo a uma ditadura? Olha, Mauro, saiu um artigo semana passada na revista Foreign Affairs. Foreign Affairs é a principal revista
do establishment americano sobre política externa. Quando eu digo establishment, ela é mais ou menos o Partido Democrata, ela está um pouco à esquerda, mas é uma revista que tem sua importância, é uma revista centenária já. Foreign Affairs é assuntos externos, né? Assuntos exteriores, negócios exteriores e tal. E é um artigo que diz o seguinte, que é algo que a gente vinha falando desde o início do ano, eu nas conversas com a Denise. O Trump precisa transformar o Estado americano de uma máquina burocrática complexa numa máquina de guerra, que ele possa tomar decisões muito rápidas e o Estado ir atrás. Ou seja, as Forças Armadas irem atrás, ele não ter problemas com o Congresso, ele não ter problemas com organizações internas do Estado Unidos que impeçam uma ação fulminante num cenário internacional turbulento. E o que os Estados Unidos estão fazendo? E o artigo fala o seguinte, ao invés da China estar se tornando um Estado mais liberal, os Estados Unidos estão, parece que, mimetizando, copiando características do Estado chinês. Ou seja, um Estado com um comando muito mais vertical, de certa maneira autoritário, mas muito mais vertical e muito mais rápido para agir em situações de tensão internacional. Ao invés de bota para votar, espera um ano, não sei o quê, aprova, a lei, a justiça faz isso, a justiça... Não. Então, não é exatamente uma ditadura no sentido clássico, mas é uma cadeia de comando imediata e vertical. Para isso, ele precisou atrair as big techs, é o primeiro movimento que ele fez, colocar embaixo das asas do governo, atrair para o tal do complexo industrial militar, e agora ele pega as tropas das Forças Armadas e politiza e coloca sob seu comando estrito. Está havendo uma transformação rápida e incisiva na estrutura do Estado americano. É isso que ele está fazendo, para ter um Estado como o Estado chinês, que ele percebeu, é muito mais eficiente para intervir internacionalmente e intervir internamente. Eu boto tropa na tua cidade se você sair do caminho. É uma ditadura, mas os Estados Unidos vão conservar a capa de serem sempre a maior democracia do mundo, entre muitas aspas, nesse qualificativo. É isso. Denise, queria encerrar contigo colocando duas questões. A gente ainda tem 15 minutos para você falar sobre elas. 2 dias. Complexas, né? Complexas. Primeiro é explicar para nós o que está por trás, ou quais são as referências fundamentais dessa queda de braço Trump-Banco Central. Realmente é uma das dinâmicas importantes hoje lá dos Estados Unidos. E a segunda questão é em relação a esta lógica que é trazer de volta a indústria para os Estados Unidos. A gente viu aqui a Taurus dizendo que vai fechar a operação aqui no Brasil e vai para os Estados Unidos, a Embraer falando de montar uma planta industrial nos Estados Unidos. É o que a gente tem notícia aqui no Brasil. Você vê chance deste movimento se espalhar, acontecer? Por exemplo, as empresas que foram para a China voltarem para os Estados Unidos? Como é que você vê esse cenário? Então, Banco Central e reindustrialização dos Estados Unidos, vamos dizer assim. Antes, Mauro, de tentar nessas duas, queria só fazer um complementozinho para sua pergunta anterior para o Maringoni, que eu acho que é uma coisa interessante para o Brasil. O Trump tem todo esse problema dos protestos, da queda de popularidade, né, dele estar reagindo de uma forma violenta no combate às manifestações populares lá nos Estados Unidos, manifestações de rua. Do outro lado, os democratas, eles não conseguem capitalizar esse momento. Os democratas são tão impopulares quanto o Trump. Por isso é que o prefeito lá de Nova York, Madame, né, vai ganhar as eleições. Quer dizer, o Partido Democrata ainda não entendeu, parece, que é só se radicalizando em oposição pela esquerda que se consegue espaço político hoje nos Estados Unidos, né? Que é uma coisa que aqui no Brasil também a esquerda podia adotar como referência, né? Olha, se você tenta fazer uma política igual à política conservadora, neoliberal, ultra-radical do governo Trump, você não consegue ganhar eleições nos Estados Unidos. Aqui o Lula teve esse refresco, né? Mas a esquerda teria que perceber que esse refresco no apoio popular só veio por causa das manifestações de rua, porque foram assumidas pautas que são pautas tradicionais da esquerda, né? E que se isso não tiver continuidade, se isso for uma coisa apenas de 2025, isso vai fazer muita falta na votação em 2026.
porque o jogo vira rapidamente. Então, eu quero dizer o seguinte, lá nos Estados Unidos, os democratas não conseguem capitalizar isso, né? Eles continuam super insignificantes e não têm uma estratégia para enfrentar os republicanos, né? Uma outra coisa que você perguntou foi Trump e Banco Central, né? A pressão que o Trump faz sobre o Banco Central é para derrubar a taxa de juros nas próximas reuniões, né? Provavelmente ele vai conseguir isso, porque o Banco Central nos Estados Unidos ele tem duas missões, ele tem que olhar para a inflação e tem que olhar para o emprego, né? Então, como o emprego está esfriando, como eu falei ainda agora, o payroll está desacelerando, há uma pressão enorme para o Banco Central baixar a taxa de juros. Mas baixar a taxa de juros lá significa que você está estimulando a Bolsa de Valores. A baixa da taxa de juros nos Estados Unidos não significa que você está freando o processo de financiarização como poderia ser aqui no Brasil. Aqui no Brasil, se o Banco Central baixa a taxa de juros, ele está bloqueando a financiarização exacerbada aqui dentro. Está estimulando investimentos, etc. e tal. Nos Estados Unidos, quando o Banco Central baixa a taxa de juros, o capital especulativo se desvia para a Bolsa de Valores. E se desvia também para outros países, particularmente países emergentes, que botam um diferencial de juros grande entre os Estados Unidos e as suas taxas domésticas, né? Então, essa lógica do Trump de reduzir taxa de juros não é só apenas para provocar uma desvalorização do dólar, melhorar as exportações, reduzir o déficit externo e, portanto, repatriar as indústrias para dentro. É também uma forma de dizer, olha, a elite financeira aqui ganha mesmo na Bolsa de Valores. Pode ir para Wall Street, que agora a ordem é arrisquem mais, arrisquem na Nasdaq, arrisquem ali onde as empresas de tecnologia, que o Maringoni estava se referindo antes, né? As empresas de IA, as empresas que estão construindo data centers, etc., é lá que é o foco. É lá que vai ser a nova estratégia. Portanto, o Maringoni tem razão, seu parceiro de artigo, dizendo que esse governo não é um governo tipicamente neoliberal. De jeito nenhum, de jeito nenhum. Isso acabou. Só existe no Brasil o neoliberalismo. Tá? Isso é um animal extinto. Tá? Os Estados Unidos, que são a referência acadêmica, né, do pessoal aqui que entra fazendo comentário econômico, dizendo que tem que fazer ajuste fiscal, que, né, tem que usar a política do regime de metas de inflação para combater a inflação. Isso já era, isso não existe mais no mundo. Isso é uma coisa dos dinossauros agora, tá? O Trump age de uma forma altamente intervencionista, o Estado lá está estatizando algumas empresas, comprando ações de empresas para estatizar na área de tecnologia, na área de minério, tá certo? Completamente diferente de uma posição aqui em que você usa um banco público para privatizar como o BNDES. Foi o que disse o Paulo Nogueira Batista aqui naquele diálogo dele com o Jones, né? Falou, acho que o Brasil é o único país do mundo em que tem uma equipe econômica neoliberal raiz. Isso já acabou no planeta inteiro, né? Então, assim, achar que o Trump é um maluco, etc., tal, longe disso. Há um projeto de retomada da supremacia americana, passa pelas big techs, pela inteligência artificial, passa pelo controle de data centers, inclusive usando energia do resto do mundo para isso, se localizando em outras partes do mundo. Há uma militarização exacerbada dentro dos Estados Unidos, há uma política bélica de ameaça com relação a todos os demais países que se levantarem contra. É um pacote, né, que tem uma lógica de evitar, ou pelo menos de retardar, porque evitar não consegue mais, certo? Evitar não consegue mais, mas retardar a ascensão da China e reconfigurar a ordem global. Legal. E em relação à questão das empresas, você acha que ele vai ter sucesso em levar as empresas? Não. Algumas empresas, sob pressão, estão abrindo, algumas empresas japonesas, algumas empresas europeias. Fala-se que tem centenas de empresas europeias voltando para dentro dos Estados Unidos. Fala-se nisso. Empresas de outros países, inclusive, estariam se dirigindo para os Estados Unidos agora. Mas, Mauro, eu não posso afirmar isso assim, porque eu procurei os números e não achei ainda.
né, do surgimento de novas empresas. É muito cedo para sentir esse impacto ainda. É isso que eles querem, mas eu acho muito difícil. Por quê? Porque as empresas que se deslocaram dos Estados Unidos para a Ásia, elas foram atrás de uma mão de obra mais barata para executar trabalhos que os americanos, os cidadãos americanos, não querem realizar. Se você mandar hoje um cidadão americano com a linha de montagem, eles não querem. Né? Eles querem que isso seja realmente feito no exterior. Então, tem uma reação interna. Mas também não tem a infraestrutura dentro dos Estados Unidos para receber essas empresas e nem tem mão de obra treinada para isso. Por exemplo, a indústria de chips, né, de microprocessadores, tem uma série de problemas com relação ao nível de qualificação da mão de obra dos Estados Unidos para assumir o retorno dessas empresas que hoje estão na Ásia e na Europa. Então, é muito difícil que essa política venha a dar certo, né? E é por isso que a gente aposta aí que tem uma transição em retardo, né? Que é uma crise meio que irrecuperável, né? Ainda que a inteligência artificial venha a fazer muita diferença, né? Essa é a aposta deles. Essa é a aposta deles. Tá? Nós vamos recuperar a nossa hegemonia pela indústria de tecnologia pesada, que é onde a gente vai disputar com a China, e essa indústria pesada, ela também vai servir ao complexo industrial militar. E isso é uma ameaça para a humanidade. Isso é uma ameaça muito grande. Fora a própria ameaça de uma ditadura dentro dos Estados Unidos que o Trump pode levar aquele país. Há uma ditadura. É isso aí. Olha, deixa eu ler aqui. O Wagner colocou uma questão que eu não entendi, Wagner. Bom dia, Mauro, Denise e Gilberto. Num aspecto que só existe esquerda e direita, será que o Lula não tem insônia por achar que ser um negociador ele só favorece um aspecto político? Não entendi tua pergunta, Wagner. Não entendi de fato a tua colocação e a tua pergunta. O Maringoni vem aqui toda semana. Agora a Kátia está sugerindo um quadro no canal, Cafezinho com Denise, para debatermos sobre esse pobre Brasil. Legal. Eu topo, né, Maringoni? Nós topamos. Maringoni, eu tinha entregue para a Denise para fazer o fechamento, mas vou entregar para você depois dessa fala dela, que eu acho que você vai querer dialogar com esta fala dela, e aí... Não, Denise, o encerramento vai ser teu, tá, querida? Não tem conversa, vai ser teu. Mas vamos fazer mais uma fala do Maringoni. Vamos fazer mais uma fala do Maringoni para fazer o seu encerramento, Maringoni, as ponderações que você achar necessário, e aí continuar o diálogo com a Denise, claro. Olha, Mauro, a Denise tocou aqui na questão do Brasil. Esse artigo que a gente escreveu, a gente tinha pensado em pegar o seguinte: quais são as consequências da manutenção desse regime de tarifas agressivo contra o Brasil. E é algo difícil de fazer por conta dessa negociação que deve sair entre o Trump e o Brasil. A gente não sabe o que vai estar na mesa. Segundo Lula, tudo pode ser negociado, absolutamente tudo. Ele falou isso ainda em Nova York, na entrevista coletiva que ele deu no dia seguinte ao discurso na ONU. Isso me preocupa, porque esse tudo está em pauta, pode ser ceder terras raras, pode ser tudo, pode ser até um exagero de colocar uma base americana. Eu acho que isso não vai ter, mas um exagero de concessões extremas que o Brasil possa fazer. Mas a maior concessão já está feita, que é isso que a Denise aponta, que é uma política econômica, fiscal e monetária extremamente restritiva e uma política combinada, é um jogo, uma operação casada, Ministério da Fazenda e Banco Central. A política fiscal, ou seja, a política de gastos e investimentos do Ministério da Fazenda e a política monetária do Banco Central. Como o Pedro Celestino lembrou, não existe planejamento. Existe o Ministério do Planejamento, Orçamento e Gestão, capitaneado pela Esther Dweck, aliás, é colega de professora lá do Instituto de Economia, onde a Denise também é professora. É colega dela há vários anos. Eu não estou querendo insinuar nada com isso, mas é que a Denise conhece. Por favor, hein? Sem qualquer tipo de Esther, insinuação aí. A Esther que já foi vista como esquerda do governo Lula, né? Desculpa.
Perdão, essa coisa da conexão do Marigoni não tá boa, dificulta bastante o diálogo, às vezes eu atropelo ele me atropela, agora ele congelou. Vamos ver se ele descongela daqui a pouquinho. Denise, acho que é só porque ele está querendo fazer o encerramento, viu? Ele deu uma congelada para você fazer ainda. Não, a gente vai se complementando aqui. Vai, fala, Mauro. Denise, vai ser encerramento. Mauro, eu acho que voltou o Marigoni, voltou. Você vai fazer o encerramento. Você vai fazer. Não. Marigoni, voltou. Não, a gente está com esse problema da sua conexão aí eu falo e você congela e tá com dificuldade do diálogo. Mauro, é só no seu programa. Eu desconfio que você me desliga, você me desconecta quando eu começo a falar. Acho que é isso. Fala. Não, é o seguinte, só para terminar, agora, a política econômica, a política fiscal, ela é combinada, não existe esse negócio de Banco Central independente, nesse caso presente do Brasil. Não só porque o Galípolo e 7 diretores no total do Banco Central foram indicados, mas a gente teve um caso pitoresco, vamos dizer assim, no final de semana. No domingo de manhã, o Lula fez uma corrida às 7h30 da manhã na Esplanada para falar da educação. Então foi ele, Camilo Santana, Fernando Haddad e tal, o Edinho, todo mundo de short, de bermuda, de jogging, a Gleice Hoffmann e tal. E quem se junta à corrida é o Gabriel Galípolo. Ele é unha e carne, pessoalmente e na ação do governo. Essa política restritiva de cortes impõe internamente ao Brasil o desmonte do Estado Nacional. É uma política que vai, ao fim e ao cabo, ela é uma política que depende de PPPs, ou seja, você não tem investimento, você tem financiamento do BNDES para a iniciativa privada tomar conta do Estado. Tem um traço fundamental no arcabouço que é o seguinte: o governo vai poder gastar, vai poder investir 70% da receita corrente líquida. O que isso quer dizer? O governo gasta 70% do que arrecada. Ou seja, é pior do que aquela política do eu só gasto o que eu arrecado. Aquele mantra neoliberal rasteiro, só pode gastar o que arrecada. O governo Lula conseguiu fazer pior, eu só posso gastar 70% do que eu arrecado. Essa política vai erodindo, vai rachando, vai trincando a iniciativa do Estado Nacional, seja no investimento no que resta de empresas estatais, seja em investimento nas áreas de conhecimento das universidades, seja em fazer uma real política de indução, financiamento e planejamento industrial. Esse Ministério do Alckmin, Ministério da Indústria, do Comércio e tal, que tem o plano Nova Indústria Brasil, isso é uma ficção. O Alckmin é um quadro político, conservador, mas é um senhor quadro político. Esse ministério dele é um fracasso. É uma caixinha na mão dele. Ele não... Por quê? Porque não tem verba, não tem financiamento. O financiamento da indústria vai para a privatização do BNDES. Então, essa política externa trabalha contra o Brasil, trabalha em favor de uma ação. O Brasil está totalmente vulnerável a qualquer política de turbulência internacional que possa acontecer, hoje, no caso das tarifas, e amanhã, outro tipo de tarifas. O governo Lula hoje, isso já foi muito falado há 2 anos, quando o arcabouço apareceu, na crise de 2008, o Lula pôde investir, aumentar o investimento, elevar o salário mínimo em termos reais, pôde aumentar em termos reais o Bolsa Família, porque não tinha arcabouço fiscal. O Bolsonaro, como o Pedro Celestino lembrou aqui segunda-feira, durante a pandemia, estourou o teto fiscal, jogou 700 bilhões de reais tirados do nada. Ele emitiu 700 bilhões de reais para impedir que a economia desabasse. O Bolsonaro e o Paulo Guedes. Já não pode ter uma política econômica à direita, ou seja, mais restritiva do que os governos neoliberais. Por isso, é o seguinte, existe uma bola de ferro que o governo Lula amarrou no seu pé. Aí as pessoas vão falar, mas que bobagem, a gente agora acabou de aprovar imposto de renda, o governo Lula está bombando. É verdade, o governo Lula está na melhor fase. Imagine se não tivesse o arcabouço, como é que nós estaríamos? E mesmo com o Banco Central, que o governo dirige dessa maneira, elevando taxa de juros e colocando uma política de falta de investimento constante
como o Haddad falou nessa entrevista que ele deu no sábado nos Três Irmãos, que tem sido comentada bastante aqui. Obrigado, gente. Obrigado, Mauro. Obrigado, Denise. Valeu, maravilha. A Laila dizendo assim, Maringoni, a internet é ruim no porão do Mauro? É porque tá escuro aí hoje, acho que a luz está apagada lá no fundão, ou não sei, o dia tá nebuloso aí em São Paulo. Se eu coloco luz, eu fico... Vou botar a luz aqui, mais luz, como diria o Goethe. Fica tranquilo. Eu estou na frente de uma janela. Você é lindão de qualquer jeito, fica tranquilo. Obrigado. Denise. Eu sei que assim segue. Mas é mesmo. Denise, querida, você é lindona também. Termina para nós. Mauro, já que a gente passou por esse passeio nos Estados Unidos, né, eu queria voltar a reafirmar que eu penso que é um exemplo muito importante para nós essa situação política que os Estados Unidos estão vivendo. Essa situação política que mostra que para você recuperar uma sociedade de um governo fascista, de um governo que tem posturas ditatoriais, etc., você tem que fazer aquilo que você recomenda quase todos os dias aqui, radicalizar a esquerda. Né? Você tem que chamar por uma política de soberania verdadeira, uma política que nos retire da condição de fragilidade econômica e estrutural que a gente vive, e fragilidade política também. Né? Então, por exemplo, Maringoni chamou atenção ainda agora, esses insumos críticos, né, esse material raro que a gente tem no Brasil, minerais, terras raras, petróleo, etc., tem que virar a nossa grande estratégia. Né? Nós não podemos ficar na posição de fornecedores de matéria-prima, de fornecedores de mineral bruto. Né? Nós precisamos controlar o nosso subsolo. Né? Eu posso estar enganado, mas recentemente saiu um edital sobre terras raras, em que todo o mapeamento vai ser feito com auxílio de empresas externas. Né? O edital foi feito em Washington, Denise, junto com o Banco Mundial e com a União Europeia. Banco Mundial e União Europeia, exatamente, vamos receber financiamento, estímulos para fazer um grande mapeamento. Não se propõe, né, que esse mapeamento e essa certificação de reservas sejam feitas aqui por uma empresa brasileira, para que a gente tenha o controle dos resultados desse mapeamento. Como é que você entrega um mapeamento para empresas que estão no exterior? Né? Tem que ser um segredo brasileiro, uma coisa guardada a sete chaves, uma coisa em que um Estado soberano tenha domínio, né? Tem que ter um controle estatal disso, um controle do estatal do licenciamento do que vem aí pela frente, né? Temos que propor uma industrialização local que não seja só retórica, né? Mas tem que ter uma empresa estatal aqui para controlar terras raras, etc., né? Criar capacidade de processamento interno dentro do Brasil, evitando que a gente exporte tudo na forma de minerais brutos, né? Enfim, reduzir a vulnerabilidade dessa economia, porque nós deixarmos a dinâmica, essa vai ser a dinâmica mundial, Mauro, do futuro. Terras raras, inteligência artificial, indústria de defesa. Vai ser o grande dinamismo futuro. Né? E a gente precisa enxergar isso, né? Superar essas nossas limitações, né? E, inclusive, partir para negociar em bloco, né? Se articular com os BRICS, né? Porque sentar na mesa de negociação de terras raras com os Estados Unidos, isolados, uma negociação bilateral, nós não temos condições de fazer isso. Né? Os caras estão na costa da Venezuela com 7 navios, etc. e tal. Como é que a gente senta com algum poder de negociação sobre isso? Né? Nada, né? Então, a gente negociar, tentar se articular em bloco para produzir outros resultados em termos de inteligência artificial, desculpa repetir, terras raras, né, e indústria de defesa, se articular com China, se articular com Rússia, Índia e tudo mais, isso é muito, muito importante para nós. Né? E diversificar compradores para os nossos produtos, porque nós já vimos que os ataques aos Estados Unidos, né, colocam a gente na parede. Olha, se eles forem o nosso segundo maior parceiro, nós estamos ferrados, nós temos que diversificar as compras. Nós temos que vender para vários outros países os nossos produtos estratégicos, né?
para não ficar refém de um único mercado, que é o mercado americano. E, sobretudo, vamos usar essa riqueza que a gente tem para construir fundos soberanos de recursos minerais, fundos soberanos de petróleo, fundos soberanos que tragam receita, que possam ser distribuídas nos seus resultados para toda a população. Nós precisamos criar esse banco de reserva, né, que pegue as nossas exportações e crie um orçamento paralelo. Isso aqui é um orçamento paralelo, né? Seria um orçamento paralelo de proteção à educação pública, à saúde, né? Às coisas mais básicas da população, habitação popular, a indústria do setor de saúde. Então, que traga cooperação tecnológica também e de defesa com esses outros países e forme paralelamente um fundo soberano para nós, para nos capacitarmos a sermos verdadeiramente uma nação soberana. Essa estratégia de atuar em bloco é fundamental nesse instante, né? Mas aí, Mauro, cai naquele problema que você sempre colocou aqui, né? Se nós ficarmos sustentando e darmos voz a uma política neoliberal que o PT toma como referência estratégica do seu governo, se nós continuarmos numa discurso de soberania que nunca sai da retórica, certo? Se nós continuarmos a desmobilizar os avanços na luta popular, nas manifestações populares de rua e etc., não dá para nós conseguirmos sair dessa rota de subdesenvolvimento. A gente cresce, claro, a gente pode crescer 3, 3,5%, mas a nossa regressão estrutural na direção do subdesenvolvimento vai na mesma proporção. Não adianta crescer, né? Desenvolvimento é crescimento com mudança estrutural. Desenvolvimento é crescimento com progresso técnico. E na direção da financiarização e do agribusiness, não dá para nós conquistarmos isso, né? Não adianta crescer dessa forma, né? Não adianta desonerar imposto de renda, etc., né? Nós precisamos nos capacitar para sairmos do subdesenvolvimento para poder ter soberania, porque no subdesenvolvimento ninguém tem soberania. Então, eu acho que é essa o nosso desafio político, Mauro, pela esquerda. Tem um barulho aqui em casa? Desculpa, tá? Tem um som alto aqui. Não sei se está atrapalhando. Esse é o grande desafio. Esses são os desafios para a esquerda, né? E acho que vocês dois são formuladores, né, que buscam exatamente refletir para esses enormes desafios colocados diante da esquerda, diante de nós. Bom, do meu lado, o que eu quero? Que essa parceria aí do Andar de Cima produza muitos artigos mais, viu? Que a gente possa comentar. É claro que vocês virão aqui, Denise sozinha, Maringoni sozinho, mas muito, muito legal essa parceria de vocês. Obrigado demais. No final, que era para ser uma conversa relativamente mais breve, acabou sendo uma conversa... Nossa, mais de uma hora de conversa legal, gostei. Não, mais de uma hora não, gente. Quase 2 horas. Gente, pelo amor de Deus, o que é isso? Nossa, a gente fala demais. Quase 2 horas de conversa. Obrigado, foi ótimo, excelente. Maringoni, eu que agradeço, Mauro. Denise. Beijão, Denise, valeu. Um abraço para todos que estão com a gente até agora. Tchau, tchau.